Há momentos na vida em que tudo parece seguir o curso normal. As pessoas passam, os dias se repetem, os compromissos ocupam a mente, mas no fundo existe uma sensação sutil, quase secreta, de que algo tenta chamar sua atenção. É como se o silêncio entre um pensamento e outro carregasse uma mensagem. Uma inquietude suave, mas persistente, como o eco de uma voz que não conseguimos decifrar. Você talvez já tenha sentido. Aquela impressão de que um acontecimento se repete, de que um detalhe banal insiste em retornar, de que uma sincronia estranha surge e, por alguns segundos, te faz acreditar que nada é por acaso. Esse chamado invisível desperta mais perguntas do que respostas. É intuição? É coincidência? Ou é apenas a mente criando conexões para dar sentido ao caos? A dúvida é natural, porque fomos ensinados a buscar certezas lógicas. Fomos moldados para acreditar que apenas o visível é real, que apenas o concreto é confiável. Mas, em algum nível, você sabe que isso não é toda a verdade. Gregg Braden descreve o universo como uma imensa teia viva, um campo unificado que responde às nossas emoções, intenções e escolhas. Não é apenas um cenário passivo, mas um organismo interativo que conversa conosco de formas sutis. Essa visão não é distante nem mística demais. Ela é prática, porque toca algo que você já sentiu, a sensação de que sua vida, de algum modo, está em diálogo com algo maior. Joe Dispenza explica que nosso cérebro filtra os sinais da realidade pela lente das experiências passadas. Isso significa que muitas mensagens não chegam até nós porque vibramos em frequências de dúvida, medo ou descrença. Não é que o universo não fale, é que, muitas vezes, não conseguimos ouvir. A mente funciona como um filtro que bloqueia a percepção de tudo o que não se encaixa no repertório conhecido. Imagine um rádio. Ele pode estar ligado, mas se não estiver sintonizado na frequência correta, não importa o quanto você gire o volume, você só ouvirá chiado. A vida funciona de modo semelhante. Os sinais existem, mas para percebê-los é preciso sintonia. O coração e a mente precisam estar ajustados em um estado de abertura, de presença, de disponibilidade. E aqui surge a pergunta que abre este caminho. E se aquilo que você chama de coincidência for na verdade um diálogo que você nunca aprendeu a ouvir? E se cada detalhe que insiste em se repetir, cada silêncio que pesa mais que 1000 palavras, cada sincronia que altera seu olhar, for uma linguagem secreta que o universo usa para te guiar? Esse chamado não é para poucos, não é privilégio de pessoas especiais. Ele está acontecendo agora, neste instante, ao seu redor. O que muda é apenas a sua disposição em aprender essa língua silenciosa, que não se traduz em palavras, mas em sinais, em emoções, em presenças invisíveis. Você talvez tenha passado anos ignorando, explicando ou desacreditando essas mensagens. Mas no fundo, algo em você sempre soube. Não é só coincidência, não é apenas acaso, é um convite. É a vida tentando te avisar que você não está sozinho, que existe um fio invisível que conecta o que você sente, pensa e escolhe ao coração do universo. Há símbolos que atravessam o seu caminho sem pedir licença. Uma mesma palavra que insiste em aparecer em conversas diferentes. Um número que se repete no relógio, na placa de um carro, em um recibo esquecido sobre a mesa. Muitas vezes, esses sinais parecem tão banais que você os trata como coincidências aleatórias. E é justamente aí que mora o perigo. Quando o olhar se acostuma com o extraordinário disfarçado de cotidiano, ele perde força e se apaga na distração. Gregg Braden chama esses padrões recorrentes de marcadores. Eles não são profecias prontas, nem roteiros fixos para o futuro, mas indicações de que você está tocando uma frequência de mudança iminente. Eles aparecem como pequenas chaves que destravam percepções, convidando você a perceber que algo maior está em movimento, mesmo que os olhos ainda não vejam. Mas há um equívoco comum que pode desviar esse caminho: acreditar que cada repetição é uma mensagem absoluta. Quando isso acontece,
O risco é viver em estado de expectativa constante, interpretando cada detalhe como se fosse um oráculo infalível. A verdadeira leitura, no entanto, pede mais do que olhar para fora. Ela exige coerência emocional e atenção ao contexto interno. Não é apenas o símbolo que fala, mas o que ele desperta dentro de você. Joe Dispenza nos lembra que a mente, condicionada por experiências passadas, pode criar ecos ilusórios. A repetição, às vezes, não vem do universo, mas do próprio padrão mental tentando reafirmar uma crença. É por isso que o símbolo externo só ganha sentido quando alinhado com a sua emoção e com o estado que você carrega no coração. Imagine por um instante que a vida seja como uma canção. Certos símbolos funcionam como notas repetidas que surgem para destacar uma mudança de tom. Mas, se você tentar interpretar cada acorde isolado, sem ouvir a melodia inteira, a música perde o sentido. Assim acontece com os sinais. Eles não se sustentam sozinhos, precisam ser compreendidos no conjunto da experiência. Quando esses símbolos se repetem, não é para impor medo nem para ditar certezas. É um convite silencioso para você observar com mais presença. Uma lembrança de que talvez o universo esteja te mostrando que chegou a hora de se alinhar com algo novo. É como se dissesse: há um movimento acontecendo, não ignore o que se repete, mas também não transforme cada detalhe em sentença final. A repetição simbólica, no fundo, é um lembrete. Um lembrete de que a vida fala com você em camadas, em ritmos, em padrões que se revelam com suavidade. E quando você começa a perceber que não está apenas diante de um acaso, mas de um diálogo, a sua percepção se abre para um mundo onde nada é pequeno demais para carregar um significado profundo. Há momentos em que a vida parece se reorganizar em torno de você de forma tão precisa que chega a ser desconcertante. Um encontro inesperado que surge no instante exato em que você precisava de uma resposta. Um acontecimento improvável que se encaixa como peça perfeita em um quebra-cabeça invisível. Esses instantes são chamados de sincronicidades, e o que os torna únicos não é apenas o evento em si, mas a transformação sutil que provocam dentro de você. A diferença entre coincidência e sincronicidade está na forma como o seu estado interno é tocado. A coincidência passa, como se fosse apenas um jogo do acaso. A sincronicidade, porém, permanece. Ela abre espaço para uma nova percepção, altera o modo como você enxerga o momento, como se uma chave tivesse girado silenciosamente na sua consciência. Gregg Braden descreve a sincronicidade como microportais, pequenos instantes em que a mente e o campo se alinham, permitindo que você perceba que há uma inteligência maior coordenando os encontros e os sinais. É como se, por um breve segundo, as fronteiras entre o visível e o invisível desaparecessem, revelando que tudo sempre esteve conectado. No entanto, há uma armadilha sutil nesse processo: buscar a sincronicidade como se fosse prova. Quando a mente ansiosa quer colecionar sinais para validar sua fé, a leitura se distorce. A verdadeira sincronicidade não precisa ser forçada nem exigida. Ela acontece no ritmo certo, no instante em que você está aberto o suficiente para recebê-la. É como tentar capturar o reflexo de uma estrela em movimento. Quanto mais você força o olhar, mais ela escapa. O poder da sincronicidade não está no espetáculo externo, mas na mudança silenciosa que provoca em você. Ela reconfigura o olhar, expande o coração, cria a sensação de que por trás do aparente caos existe uma ordem amorosa sustentando cada detalhe. A sensação é de pertencimento, de que você não está à deriva, mas envolvido por uma trama de sentido. Esses momentos não pedem explicação imediata, eles pedem presença, porque no fundo, a sincronicidade não vem para provar algo a você, mas para despertar em você a confiança de que a vida está em diálogo constante com o que você sente, pensa e vibra. E quando essa confiança se instala, mesmo o improvável deixa de parecer acaso, para se tornar parte de uma dança silenciosa entre você e o universo. Existem mensagens que não chegam em forma de imagens, números
ou encontros improváveis. Há sinais que se manifestam na ausência, no vazio, no espaço entre um pensamento e outro. O silêncio, em certos momentos, fala mais alto do que qualquer palavra. É aquele instante em que a mente, tão acostumada a girar em espirais de ansiedade e expectativa, de repente desacelera sem razão aparente. O peso que ocupava o peito se dissolve, o ruído interno se apaga. O que sobra é um campo de quietude tão profundo que chega a ser desconfortável para quem nunca aprendeu a habitá-lo. Esse silêncio não é vazio, mas plenitude. Ele carrega a sensação de que uma resposta chegou, ainda que não possa ser traduzida em frases. É como se o universo encontrasse um modo de comunicar-se sem intermediários, dispensando símbolos externos. Ele se torna o próprio espaço no qual a mente pode descansar e o coração pode ouvir o que sempre esteve presente. Gregg Braden fala sobre estados de coerência cardíaca, momentos em que o coração e o cérebro entram em sincronia. Quando isso acontece, a percepção se amplia e a sensibilidade para captar respostas sutis cresce. O silêncio, nesses instantes, é a linguagem natural do campo. Ele não exige, não força, apenas se revela. Joe Dispenza acrescenta que esse estado é como um download de informações. Não são palavras, mas impressões, sensações, intuições que chegam em forma de clareza repentina. O que antes parecia confuso se organiza em um simples sentir. Não há esforço, apenas recepção. É importante perceber que esse silêncio não surge de distrações passageiras. Ele é reconhecido justamente porque rompe o fluxo habitual da mente. Em um segundo, o coração dispara. No seguinte, tudo se aquieta. O contraste é tão evidente que você sabe que algo mudou. Esse instante é, em si, a mensagem. Podemos imaginar esse fenômeno como a superfície de um lago. Quando a água é agitada, o reflexo se distorce e não conseguimos enxergar o céu. Mas quando a superfície repousa, a imagem se revela com nitidez. Assim é o silêncio que pesa mais que palavras. Ele cria um espelho interno onde a verdade pode finalmente aparecer. Não há nada de místico ou inalcançável nisso. O silêncio é uma experiência que todos em algum momento já sentiram. Talvez em meio à natureza, diante de um pôr do sol, ao ouvir uma música que suspende o tempo, ou simplesmente em um instante inesperado de paz. Quando esse vazio aparece, não é falta, é presença. É o universo dizendo sem voz: a resposta já está aqui. A mente humana tem uma tendência natural: criar expectativas sobre como as respostas deveriam se manifestar. Esperamos sonhos reveladores, frases marcantes, coincidências perfeitas. E quando a vida não entrega sinais dentro do molde que idealizamos, sentimos frustração ou até concluímos que não existe resposta alguma. Esse é o erro invisível que nos distancia da verdadeira comunicação com o universo. A rigidez das expectativas. Gregg Braden nos lembra que a inteligência do campo não opera segundo a lógica linear que tanto valorizamos. O universo não responde à forma como pedimos, mas ao estado vibracional que sustentamos. Isso significa que a linguagem da vida é mais ampla, mais fluida, mais criativa do que qualquer formato que possamos prever. Quantas vezes você buscou uma resposta específica em sonhos, esperando símbolos claros, e ela acabou surgindo no gesto despretensioso de um estranho na rua? Quantas vezes você esperava ouvir uma confirmação imediata, mas ela chegou no silêncio inesperado de um momento de paz? A vida raramente se encaixa no roteiro que a mente insiste em escrever. O desafio está em soltar a forma e focar no sentimento. Quando você insiste em que o sinal venha embalado de um jeito preciso, limita o campo de possibilidades. É como se pedisse ao universo para falar apenas em um idioma, ignorando que ele domina todas as linguagens. Mas quando você abre mão do controle, o inesperado ganha espaço para florescer. Esse soltar não significa desistir, significa confiar. Confiar que a resposta pode vir em qualquer direção, em palavras, em gestos, em imagens, em encontros, em silêncios. Confiar que não é a forma que importa, mas o efeito interno que ela provoca. O sinal verdadeiro não precisa se encaixar no que você imaginou.
Ele precisa apenas alinhar seu coração ao próximo passo que deve ser dado. É nesse desapego que mora a verdadeira escuta, porque no fundo, os sinais não existem para confirmar suas expectativas, mas para expandi-las. Não vêm para provar que você estava certo, mas para mostrar que a vida pode ser ainda maior do que você imaginava. Quando o sinal chega de uma forma inesperada, ele carrega consigo não só a resposta, mas também a oportunidade de ampliar sua visão sobre o mistério que é viver em diálogo constante com o universo. Há um ritmo profundo em tudo o que existe. O coração bate em ciclos. O dia se alterna em noite. As estações se sucedem em seu próprio tempo. A vida inteira pulsa em cadência. Mas, quando a mente humana tenta apressar o compasso, nasce um descompasso interno que silencia os sinais. A pressa vibracional é uma ansiedade sutil, que não grita, mas corrói. Essa pressa se manifesta como a necessidade de resposta imediata, como se o universo fosse obrigado a se ajustar à velocidade da nossa impaciência. É o desejo de controlar o tempo das coisas, de apressar encontros, de antecipar respostas, de forçar revelações. Mas os sinais não obedecem ao relógio humano, porque pertencem ao tempo da alma, que é vasto, circular e sábio. Gregg Braden lembra que o campo responde não às palavras que pronunciamos, mas à energia que sustentamos. Quando pedimos um sinal em desespero, vibramos na escassez, e essa vibração ecoa como um bloqueio. Quando imploramos por respostas rápidas, fechamos o espaço de recepção, porque nossa frequência se torna ruído. A clareza nunca nasce do turbilhão, mas do silêncio interior. É por isso que tantos não percebem os sinais. Não porque eles não existam, mas porque a mente ansiosa não consegue reconhecê-los. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio ao barulho de uma cidade agitada. O som está lá, mas não pode ser distinguido. A pressa rouba a sensibilidade necessária para captar o que se revela de forma sutil. A sabedoria está em confiar no tempo orgânico da vida. Entender que cada resposta tem um momento exato para florescer. Que sinais não são feitos para satisfazer urgências, mas para alinhar caminhos. É no espaço entre o pedir e o receber que se constrói a confiança verdadeira. E essa confiança não se impõe, se cultiva. Quando você desacelera, o mundo desacelera junto. Quando aceita o ritmo mais profundo da existência, começa a ouvir o que antes parecia silêncio. E nesse silêncio, os sinais que você buscava começam a se revelar. A ausência de pressa abre espaço para que o invisível se torne visível. Muitos acreditam que os sinais são mensagens externas, enviadas pelo universo para revelar algo que está por vir. Mas, na verdade, os sinais são também espelhos. Eles não apenas anunciam possibilidades futuras, mas revelam o estado vibracional de quem os interpreta. O sinal fala tanto sobre a realidade externa, quanto sobre o mundo interno de quem o recebe. Imagine duas pessoas diante do mesmo acontecimento. Uma enxerga nele um aviso de perigo, a outra o percebe como uma confirmação de proteção. O fato é o mesmo, mas a interpretação muda radicalmente, porque o sinal foi filtrado pela lente da consciência de cada uma. Isso mostra que o sinal não é um oráculo fixo, mas um reflexo do observador. Gregg Braden destaca que o campo quântico não envia mensagens prontas. Ele devolve frequências, responde ao que sustentamos internamente. Assim, quando você vê um sinal, na verdade, está vendo uma parte de si mesmo projetada na realidade. É como se o universo dissesse: aqui está a tradução da energia que você carrega agora. Essa revelação é transformadora, porque tira o peso da espera passiva por respostas externas. Se os sinais são espelhos, então olhar para eles é também olhar para dentro. Não se trata de adivinhar o futuro, mas de compreender o presente. Cada sinal revela o que sua vibração atual está atraindo, e ao mudar sua frequência, o reflexo também muda. Essa consciência impede que você caia na armadilha da interpretação supersticiosa. O sinal deixa de ser um enigma a ser decifrado e passa a ser uma janela para a própria alma. Ele mostra onde há medo, onde há confiança,
onde há bloqueios ou onde já existe abertura. O sinal, no fundo, não é sobre o que vai acontecer, mas sobre quem você está sendo. Quando você entende isso, percebe que não existe sinal perdido. Cada experiência que chama sua atenção, seja suave ou intensa, é uma oportunidade de autoconhecimento. O universo fala em metáforas, mas a chave da interpretação está dentro de você. Não no amanhã, mas no agora. Há momentos em que a vida parece brincar com a nossa percepção. Pequenos encontros, frases que surgem em uma conversa, números que se repetem diante dos olhos. À primeira vista, podem parecer apenas coincidências banais, mas em algumas ocasiões, algo nelas desperta uma sensação diferente. Uma espécie de arrepio suave que sussurra: isso não é apenas acaso. Coincidência é quando eventos acontecem juntos sem relação aparente. É o acaso da matemática, o encontro fortuito das probabilidades. Já a sincronicidade carrega outro peso. Ela não apenas ocorre, mas reorganiza o seu estado interno. É como se, por um instante, o mundo externo e o seu mundo interno se encontrassem no mesmo compasso, abrindo um portal breve de significado. Gregg Braden descreve essas sincronicidades como pontos de alinhamento, momentos em que a consciência humana e o campo quântico se conectam e trocam informações. Não se trata apenas do que acontece fora, mas do que é transformado dentro de você. A sincronicidade não é validada pelo evento em si, mas pela mudança que provoca em sua percepção. O risco está em confundir os dois. Buscar sentido em todas as pequenas coincidências pode aprisionar a mente em uma busca ansiosa, onde tudo precisa ter um significado secreto. Nessa pressa, o verdadeiro sinal se perde. A sincronicidade não exige esforço. Ela acontece como respiração natural, sem necessidade de ser forçada. O coração reconhece quando é real. Você sente uma expansão silenciosa, uma clareza momentânea que dissolve dúvidas. É nesse instante que percebe que não foi apenas um acaso, mas um convite do universo para enxergar além da superfície. A sincronicidade não é uma prova a ser caçada, mas uma experiência a ser vivida em plenitude. No fundo, a diferença entre coincidência e sincronicidade não está na cena, mas no impacto. O universo não precisa gritar quando quer falar com você. Ele sussurra, e é no silêncio entre os eventos que a mensagem verdadeira se revela. A comunicação com o campo unificado não é um dom reservado a poucos. Não é mágica, não é sorte, nem acontece por acaso. É uma habilidade cultivada, silenciosa e constante, que nasce da observação consciente, da atenção aos detalhes e da disposição de ouvir mais do que falar. Cada sinal que você percebe, cada sincronicidade que toca seu estado interno, é um passo nessa jornada de escuta profunda. Gregg Braden lembra que o universo responde mais à coerência do que ao pedido. O campo se alinha ao que você vibra, ao estado que sustenta, mais do que às palavras que pronuncia. Joe Dispenza acrescenta que, ao reconhecer e honrar um sinal, você fortalece conexões neurais que ampliam sua sensibilidade, tornando cada vez mais natural perceber os próximos sinais. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna captar o diálogo invisível da vida. A verdadeira maestria não está em colecionar sinais ou buscar provas externas, mas em ajustar seu estado interno para viver em permanente diálogo com a vida. É no silêncio, na presença, na atenção plena que a linguagem do universo se revela. Aprender essa língua exige paciência, repetição e confiança. É como aprender um idioma novo. Primeiro você escuta, depois começa a compreender e, finalmente, a comunicar-se com fluidez. No fim, perceber o universo não é decifrar enigmas, mas despertar para a harmonia que sempre existiu ao seu redor. É entender que nada é coincidência, que cada detalhe tem seu ritmo e que cada sinal é uma oportunidade de alinhar-se com o fluxo da vida. Ouvir o universo é, acima de tudo, lembrar-se de que você faz parte dessa grande teia viva e que a cada instante ele responde à frequência do seu coração. Quando você aprende a ouvir dessa forma, cada silêncio, cada gesto inesperado,
Cada repetição simbólica ou sincronia se transforma em um guia. Não há mais pressa, não há expectativa rígida. Há apenas presença, abertura e a certeza de que o universo sempre fala, mesmo quando não usamos palavras para escutá-lo.